Olá meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, eu sou o Felipe, vocês estão no canal Sigmando e hoje, rapaziada, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu nunca troquei antes, tá? Eu fiz um vídeo, acho que semana passada, falando sobre uma habilidade que o homem tem que ter, né? Todo homem tem que saber a hora de ir embora, né? Todo homem tem que ter essa habilidade de ir embora. E teve um brother nosso que... ele é um inscrito do canal, já é antigo no canal, o nosso camarada do nickname Hellraiser. Ele falou o seguinte: vou além, lobo. Além de saber a hora de ir embora, o homem deve saber o momento de nem começar um relacionamento. E cara, esse comentário, eu achei ele tão pertinente, cara, que eu pensei assim, como é que eu nunca pensei nessa abordagem antes? E eu pensei que valeria a pena fazer um vídeo específico sobre isso. E a gente hoje vai falar exatamente sobre isso, meus caros. Então já peço aí antecipadamente na humildade que vocês deixem o like de vocês aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí pra gente debater a nossa Red Pill diária aqui. E é isso, rapaziada. Eu tomei a liberdade de escrever aqui algumas questões, porque o que acontece? Antes da gente sequer pensar em falar quando não começar um relacionamento, primeiro é bom deixar muito estabelecido que eu acho que nenhum homem deveria, sabe, sequer pensar na ideia de se submeter a um relacionamento enquanto não houver uma condição mínima para ele se sustentar sozinho, sobretudo se esse cara não tiver, sabe, com uma mentalidade no lugar correto, que seria o quê? Uma mentalidade em desenvolver-se como homem a fim dele ser independente financeiramente, a fim dele ser um cara extremamente autossuficiente da perspectiva financeira e, claro, ele tem que também se sentir, né, pronto para sequer pensar em abrir mão da sua liberdade e viver um relacionamento monogâmico, tá? Porque aí muito se fala da questão de como as mulheres têm essa dificuldade de abrir mão do poder que elas têm, só que você, homem, também precisa entender que você também tem uma certa dificuldade em abrir mão da sua liberdade. Só que muitas das vezes os homens abrem mão dessa liberdade mais facilmente porque eles sabem que não é toda hora que aparece uma boa oportunidade de um bom relacionamento com uma garota da hora, tá? Só que às vezes o cara também não tá no clima pra isso, o cara não quer. Então, se esse for o seu caso, não comece. Rapaziada, uma das principais coisas que vai influenciar, obviamente, nessa questão de quando não entrar no relacionamento é justamente o perfil das moças com quem vocês vão aí lidar no dia a dia, tá? Eu tomei a liberdade de fazer aqui toda uma dissecação sobre o perfil mais comum de mulher hoje em dia, tá? Que é a famosa feminista moderna. Eu falo isso porque o que acontece? Existe essa incompreensão de quem é de fato a verdadeira feminista hoje em dia. A verdadeira feminista hoje em dia, ela não é aquela do sovaco cabeludo, dos protestos do PSOL, com placas, entendeu? Com palavras de ordem, escrita um monte de coisas com batom no corpo, não. Não é essa não. Eu vou falar exatamente quem é que é a feminista hoje em dia. Eu vou ler para vocês aqui. Primeiramente, ela é aquela menina bonita ou mediana, né? Influenciada pela cultura pop mainstream, fã das divas, geralmente das ditas divas empoderadas como Anitta, Luísa Sonza e etc. Gosta de músicas pop que exprimem a estética da liberdade exacerbada, acha que ser empoderada é exercer sexualidade desenfreada, beber aos montes nas baladas de funk e sertanejo universitário e ter múltiplos contatinhos. É viciada em Instagram, tem conta no Tinder com foto de biquíni e acha que namoro é algo sazonal. Pra quem não sabe, sazonal é algo que é, sabe, de temporada, né? Por exemplo, outono e inverno é uma época sazonal, né? Enfim. Vive a filosofia do desapego em contraste com a responsabilidade emocional, que para ela é unilateral, já que nesse caso só beneficia a ela mesma. Afinal de contas, ela age exatamente como os homens a quem ela chama de macho escroto. Fui dormir muda, acordei calada, de tanto choque. Rapaziada, é obviamente que aqui eu tô fazendo a exemplificação mais clichê possível, tá? Mas não é só isso. Qual é o perfil físico dessas garotas, né? O perfil físico delas é aquele bem conhecido, né? Que é aquelas meninas que geralmente têm o cabelo sempre impecável, adora roupas que valorizam as curvas, né? Vestidos justos, sempre nas cores preto ou branco, ou então roupas da moda, como aquelas blusas cropped e calças jeans na cor azul lavado, né? Unhas de acrigel enormes, né? Aquelas unhas brilhantes que dão um nervoso absurdo. Maquiagem forte e iPhone novo.
Cara, esse é o verdadeiro retrato da feminista moderna hoje em dia, tá? Porque essa não faz parte necessariamente daquela minoria de garotas radicais que gritam nos protestos, enfim. Essas são as verdadeiras feministas porque elas estão vivendo a liberdade que o movimento deu pra elas, tá? Elas vão viver exacerbadamente essa questão da libertinagem e a maioria só vai se atentar a essa questão do relacionamento monogâmico ali no sapatinho e tal, mais pra frente, depois de um pouco mais velhas e tal. Aquilo que a gente sempre fala, né? Quando perdem aí o poder da atração que elas mesmas já tiveram quando tinham seus 22, 23. E geralmente elas só vão tentar colar ali no relacionamento com um homem com capacidade de provisão, né? Com uma boa capacidade de provisão. Então, tendo tudo isso sido dito, meus caros, fica muito mais fácil compreender qual é o momento certo de você não entrar no relacionamento, quando você não deve entrar. Porque aqui é a seguinte questão. É óbvio que a gente sempre tem que pensar nessa questão toda do nosso desenvolvimento pessoal, de você estar minimamente estruturado para você poder sequer ser um homem livre. E quando eu falo livre, eu falo no sentido de que você, sendo um homem desenvolvido, você vai ser muito mais livre para ter muito mais poder de barganha nesse cenário de relacionamentos. E se no caso de você terminar um relacionamento, você tem, sabe, pelo menos da onde tirar dinheiro para você ir atrás de coisas que vão focar a sua atenção para distrações, sabe, que vão ajudar você a sempre se manter muito mais são e muito mais entretido com coisas que importam. Mas é muito fácil saber quando não entrar no relacionamento nesse aspecto, porque obviamente esse é o tipo de mulher que vocês devem evitar a todo custo. E quando eu falo evitar, eu falo no âmbito dos relacionamentos, tá? É óbvio que vai ter muito camarada que vai bater o olho e vai falar assim, não, eu me sinto perfeitamente confortável com esse tipo de garota. Eu sei que a maioria não vai estar aqui. Sinceramente, eu acho que não tem caras aqui na comunidade que gostam desse tipo de mulher para relacionamento, tá? Óbvio que muitos de vocês não vão se sentir nem um pouco desconfortáveis em ter relações casuais com esse tipo de menina aí. Só que para relacionamento, a questão é simples e uma só. Esse perfil, por mais que seja o perfil assim de 90% pelo menos das mulheres hoje em dia dessa modernidade, cara, é o tipo mais red flag que existe. Por quê? Primeiro porque as influências do movimento, né? As influências do meio, todas essas influências aí dessas divas, né, da cultura pop brasileira aí e tal, que pregam total essa questão de libertinagem, o gosto, sabe, um tanto quanto intancável por funk, por rebolar em balada, sabe, de beber demais. Cara, hoje em dia você tem que parar e pensar, vocês realmente acham que isso tem como dar certo? Então, por mais que vocês conheçam às vezes uma garota, ela aparenta ser maneira e tal, e vocês até trocam uma ideia, vocês começam a ter uma ficada ali, aquela coisa casual, e vocês têm uma conexão, você fala assim, pô mano, essa garota é maneira e tal, ela pode demonstrar ser diferente. Só que, brother, você tem que ter o seguinte, se as premissas são as mesmas do senso comum, como pode ser diferente o desfecho? Uma questão que vocês têm que ser muito sensatos e pensar o seguinte, como que você espera um resultado diferente, sendo que as ações são sempre as mesmas? Eu sei que essa frase ela é meio clichê, só que você não deve de fato esperar um resultado diferente tendo as mesmas atitudes. Então você não deve esperar um desfecho diferente partindo sempre da mesma fonte. Então, por mais difícil que às vezes que seja, às vezes não vale a pena, cara. Não vale a pena entrar num relacionamento quando você percebe que a chance da questão desandar, sabe, quando a chance é grande. Por quê? Porque, primeiramente, a narrativa hoje em dia que você vai ouvir geralmente nos grupos aí das mulheres em si é essa questão do desapego, né? Essa cultura de tratar homem como inferior, tratar homem sempre com desprezo, né? De ficar nessa questão de superioridade, de tratar sempre o sujeito como subserviente às suas vontades, né? Por mais que na prática, pelo menos com os caras que elas buscam se relacionar, nem sempre dá certo pra elas, tá? Na maioria das vezes, muitas delas se frustram com esses caras e acabam colocando a culpa em todos os homens, né? Colocam todos no mesmo saco. Cara, a verdade é que a coisa não tem como dar certo, tá? Eu não quero parecer pessimista, se você quer tentar, tente, mas a dica de hoje é muito simples, cara. Isso é red flag. Não tem, da perspectiva prática, muito como dar certo, tá?
Então, se você se vir de frente para uma situação como essa, numa dinâmica como esse tipo de garota, pelo menos você sabe quando não começar um relacionamento. Mas a última palavra é sempre sua. Rapaziada, deixa essa reflexão aí, tá? Convido vocês humildemente a comentarem sobre isso aí, qual é a opinião de vocês acerca dessa questão toda, tá? Eu trouxe o melhor do que eu pude trazer da minha experiência e vivência observando esse tipo de arquétipo feminino na sociedade nos últimos, colocar aí, 5 anos, para a gente debater esse vídeo hoje. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um Toquinho, nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, muchachos.